Fernando trouxe para nós hoje o tema ansiedade, quando o medo começa a dominar você. Olha só, hein? Ansiedade, quando o medo começa a dominar você. Por que esse tema hoje, Fernando? Então, justamente o que o ser humano está passando, viu, Fábio? Nos dias atuais, a sociedade está passando por essa questão da ansiedade. Antigamente era diferente? A pessoa era mais pacato, mais tranquila? Era, porque as pessoas, Fábio, elas não tinham tanto medo. Tá? Medo de sair na rua, medo de assalto, medo disso, medo daquilo. Tá? Então, quer dizer, a diferença exatamente da ansiedade para o medo propriamente dito, porque o medo é um sentimento, é uma ameaça que você tem que é definida. Por exemplo, você vê uma cascavel ali no chão, quer dizer, você sente medo por uma coisa real e definida. Agora, a ansiedade é justamente esse medo por alguma coisa que não é definida. É um medo vago. Tá? É uma coisa que está lá no futuro, a pessoa se preocupa, você entendeu? E que vai corroendo ali a pessoa. Isso. E vai prejudicando demais a pessoa. Porque a ansiedade, ela é uma coisa natural do ser humano, assim como qualquer outro animal. Dá para classificar, então, essa ansiedade? Dá, Faria. Então nós temos a ansiedade normal e a ansiedade que é patológica. Tá? A ansiedade normal é aquela ansiedade que a gente sente diante de alguma coisa diferente, de uma coisa que você vai ter que enfrentar. Por exemplo, um vestibular. O sujeito vai prestar um vestibular, é absolutamente normal que esse estudante ele sinta o quê? Uma ansiedade. Quer dizer, ele vai sentir aquele medozinho, aquela coisa vaga, indefinida, é normal. Mas essa ansiedade vai preparar a pessoa, Faria, para ela enfrentar qualquer circunstância adversa. Tá? Então aquilo ali vai provocar o que? Uma frequência cardíaca maior, o sangue ele sai das extremidades e vai lá para o meio da pessoa. Tá? Quer dizer, ela vai ter uma descarga de adrenalina. Uma competição também causa uma ansiedade? Tudo, Faria, tudo. A pessoa vai participar de um jogo de futebol, de um jogo de tênis, ela fica ansiosa. A pessoa vai fazer uma palestra, ela fica ansiosa, é normal isso. Vai tirar uma carteira de habilitação, fazer um exame de rua, isso, é o que a gente mais vê. É absolutamente normal. O que não é normal é aquele sentimento, aquele medo, aquilo lá prosseguir, aquela preocupação prosseguir na vida da pessoa. Tá? Então a gente fala muito que a ansiedade é o medo do futuro. Tá? É aquela pessoa que tem... Eu tinha um professor que brincava muito com isso, ele falava, não, fulano está com futurite aguda. Futurite. Porque a ansiedade, quando ela se torna patológica, é exatamente isso. A pessoa ela tem uma compulsão em se preocupar. Tá certo? Ela tem uma obsessão. Uma obsessividade em ficar o quê? Preocupado com o futuro. E a gente sabe, Faria, que o futuro ele é virtual. Ele não depende de nós só. Tá? Então a gente não deve se ocupar tanto com o futuro. Mas pode ser considerado como um sinal de alerta? Sinal de alerta de forma normal. Normal. Tá? A forma patológica da ansiedade, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, aí já não é normal isso. A pessoa tem que buscar o que? Um tratamento terapêutico. Certo? Aí nós temos os florais de Bach que ajudam muito. Tá? Antes que a pessoa entre na questão da medicalização. Então, o medicamento é a última coisa que a pessoa... Mas quando chega já na questão do medicamento é porque o estado já agravou. Exatamente, pai. E aí o que acontece? O médico ele vai prescrever o quê? Um ansiolítico, que é um medicamento adequado, tá? Para esse transtorno de ansiedade, que é uma distonia da mente. Tá certo? Então, nesse caso, a pessoa vai tomar um medicamento para controlar um pouco esse medo. Tá? Mas antes de chegar a esse ponto extremo, Faria, tem muitas opções. A pessoa pode começar a fazer um yoga, pode começar a fazer uma caminhada, um exercício. Tudo isso tira, esvazia a ansiedade. Eu ia comentar justamente isso com você. A gente ouve as pessoas, principalmente os profissionais, falarem muito sobre essa questão da atividade física, que além de ser muito importante para o organismo, colabora muito para essa questão da ansiedade. Exatamente. Qualquer atividade. É perfeito isso. Sendo uma atividade salutar. É isso. Porque antigamente, viu, Faria, os médicos, eles sempre prescreviam, falavam, não, vai fazer um yoga,
fazer um exercício, uma natação, jogar um futebol. Hoje não, infelizmente, por causa desse imediatismo que a vida humana está se tornando, o que acontece? Os médicos muitas vezes não são especialistas na área da psiquiatria, tá? Eles já vão logo prescrevendo um ansiolítico, tá? Que são aqueles medicamentos de faixa preta, né? Que é o mais conhecido aí, é o Rivotril, que é o clonazepam, e dentre outros tem lá o Valium, o Diazepam, um monte de coisa. Então, quer dizer, eles já prescrevem logo o medicamento, Faria, sem que a pessoa tenha a oportunidade de descobrir o quê? Uma forma de tratar a ansiedade sem que seja utilizando medicamento. Interessante. Bom, a religião nesse caso, hoje nós estamos abordando o assunto ansiedade, quando o medo começa a dominar você. A religião também ajuda nesses casos? Ajuda, viu, Faria? Ajuda muito. Tá? Por quê? Porque como nós dissemos anteriormente, a ansiedade é uma resposta a um medo, a uma ameaça que é desconhecida, um medo vago, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela tem religião, ela sabe que Deus está no comando. Tá? Toda pessoa que tem uma religião, ela acredita em Deus e sabe que aquele Deus está no comando da vida dela. Então, se Deus está no comando, ela não precisa ter medo por um futuro. Tá? Então, a pessoa, quando ela tem fé, tem uma religião, é praticante, ele consegue controlar muito bem a ansiedade. Ele pode ter assim, aquelas ansiedades que são normais, mas geralmente ele não desenvolve uma patologia de ansiedade. Sempre ressaltando, cada qual dentro da sua religião, isso, sem problema algum. Sem nenhum problema. E o pessoal até comenta, né, Fernando? Fala, você está ansioso, tal, para um pouquinho, reza, pede a Deus, tal, resolve o problema. A pessoa, ela tendo fé, tendo uma religião, seja qualquer denominação, ela sempre vai ter o quê? Norte. Uma confiança num Pai maior. E essa confiança faz com que a pessoa não se preocupe tanto com o futuro. Porque a gente sabe, viu, Faria, que a pessoa que é ansiosa é aquela pessoa que não sabe viver o aqui e agora, o presente. É aquela pessoa que está sempre deslizando para o futuro. Ela não consegue se manter no aqui e agora. Está sempre ali, caminhando para o futuro, com um pezão lá no futuro. Com certeza. Fernando, você saberia me dizer quais profissões geralmente geram mais ansiedade? Ô Faria, a profissão, sem dúvida nenhuma, que gera mais ansiedade, que tem mais problemas com transtorno de ansiedade generalizada, é exatamente os profissionais da área de segurança pública. Que convivem com risco. Que convivem com risco, são os policiais da Polícia Civil, os policiais militares, rodoviários, federais, tá? São os que convivem ali com o perigo, que estão colocando sua vida em risco para defender a sociedade. Então, quer dizer, eles vivem numa determinada ansiedade, tá? Que é absolutamente normal e que também faz com que eles preservem a sua vida, porque estão sempre alerta. Porque a ansiedade faz a pessoa ficar alerta. Viu? Então, quer dizer, o pessoal da segurança pública, eles estão mais sujeitos a esses transtornos de ansiedade. Nós podemos dizer que a ansiedade é uma reação para a autopreservação? Claro. Isso aí dentro dos tempos da pedra lascada, o tempo que a gente vivia dentro da caverna. O sujeito saía para caçar, quer dizer, ele já saía ansioso, com medo de ser comido por outro animal. Está mais forte que ele. Então, quer dizer, a ansiedade, aquela ansiedade fazia com que ele se mantivesse o que? Alerta. Então, a ansiedade, no fundo, é isso. Por exemplo, a pessoa quando vai trabalhar hoje em dia lá em São Paulo, ela já sai com aquela ansiedade, com medo. Medo de quê? Medo de ser assaltado, medo de perder o transporte dele, público. Já cria ali uma ansiedade. Então, já cria. E aquilo ali vai ficando uma rotina, você está entendendo? Porque a ansiedade, ela é perigosa, viu, gente? Quando ela começa a virar uma rotina na sua vida. Tá? Aí sim já começa a virar um transtorno de ansiedade. É aquela pessoa que vive ali pensando, preocupada, sempre preocupada com coisas que estão por vir. Coisas que estão lá no futuro. Quero até aproveitar aqui esse tema, né? Mandar um grande abraço pro pessoal lá do Shopping da Formatura e Eventos. Esse final de semana criamos uma ansiedade, que a gente foi apresentar uma formatura, a dos formandos do curso de Direito, Administração e também Nutrição da Universidade de Uberaba. E aí, claro, a gente tem que apresentar o evento, aquela coisa toda, né? Chamar os formandos.
Gostaria de mandar um grande abraço, primeiro parabenizar todos os formandos e o Shopping da Formatura e Eventos, toda a equipe pela organização. Vou mandar um abraço também para a Lidiane. A Lidiane, ela até fez também uma visita em vários asilos aqui da cidade de Uberaba, visitando lá os idosos. Nesse caso também, Fernando, você sabendo que você vai deparar ali com determinadas situações, é importante, cria essa ansiedade? No caso, por exemplo, quando você sai para fazer um bem, quando você sai para trabalhar, para um trabalho voluntário, desde que não corra risco, aquilo ali não te gera ansiedade. Muito pelo contrário, aquilo ali te relaxa. Tá? Porque você vê, relaxa por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa voluntária. Geralmente, quando a gente trabalha num trabalho voluntário, você trabalha naquilo que você gosta. Só trabalha tranquilo. É tranquilo, relaxado, tá? Lembrar que caridade não causa transtorno nenhum. Ah, sem Tá? sombra de Só dúvida. benefício. Pode, se você apresentar alguma coisa lá no meio, aí já complica um pouco. Porque aí já tem que mudar o comportamento, né, Fernando? Exatamente. Tá certo. Fernando, você falou sobre animais ali na fase da bruta, né, da pedra bruta. Isso. No caso aqui, animais também têm ansiedade? Claro, Fábio. Verdade, sim. Eu, por exemplo, já tive um cachorrinho, que era a Holly, e sempre que a gente ia viajar, que a gente viajava muito, ela entrava no estado de completa ansiedade. Eu até, às vezes, dava um remedinho para ela, um floral. Eu gosto de usar muito floral na minha clínica para poder trabalhar a ansiedade, antes de começar qualquer medicamento. Eu dava esse remedinho para cachorrinho, você entendeu? Que é um floral, e dava um resultado muito bom. Por quê? Porque o animal também é igual a gente. Nós somos animais. A diferença nossa é a inteligência e a língua. A gente sabe falar. Tá certo. Bom, então hoje abordando a ansiedade quando o medo começa a dominar você. Fernando, estou vendo aqui, a gente falou sobre a questão do animal, que também tem ansiedade. Bebê também tem ansiedade? Claro, Fábio. Todos têm. Desde a bebezinha até o idoso, todos passam por momentos de ansiedade. Todas as fases da vida. Exato. Bebê, por exemplo, ele grita lá com fome, a mãe demora, aquela coisa toda. A criança, ela entra em estado de ansiedade. A hora que a mãe mete o peito na boca do bicho, aí ele relaxa. Relaxa e dorme. No caso, criança, adolescente, adolescente, adulto. quando vai prestar o vestibular, fazer uma prova, tá certo? Eles entram em estado de ansiedade. Tá? Agora, o que os pais têm que entender é o seguinte, usar medicamento, faixa preta, só com autorização do médico. Aí, em último caso também, tem muitos outros recursos, viu, Faria? Para a pessoa controlar a ansiedade. Tem fitoterapia, tem florais de bar, tem a terapia, psicoterapia. Alternativa tem. Tem, tá? Tem exercício, jogar futebol, fazer uma natação. Dá para citar então, Fernando, alguns sintomas de ansiedade? Tá. Quais? Por exemplo, para ser caracterizado um transtorno mental, a pessoa tem que sentir um prejuízo. Quer dizer, quando a pessoa começa a ter prejuízo na vida cotidiana dela, já é considerado o quê? Um transtorno mental. Tá? Então, a ansiedade, os sintomas mais clássicos que tem, a pessoa, por exemplo, muito preocupada, é aquela pessoa que tem uma compulsão por se preocupar com tudo. Certo? São pessoas, por exemplo, tem sintoma físico também, a pessoa vive com dor nas costas, muitas vezes. Aquela dor muscular enjoada, dor, né? enxaqueca, muitas vezes tem a ver com ansiedade. Então, quer dizer, a pessoa que é nervosa, está sempre suando, aquela sudorese, aquele suor frio que o povo fala, a pessoa fica suando a mão ali, aquela coisa incontinente. Irritação, falta de sono, a pessoa não consegue dormir. Então, quer dizer, quando a pessoa entra nessa sintomatologia, tá, nesse quadro, e aí o que o profissional vai fazer? Ele vai começar a indicar o quê? Soluções. Tá? Então, vamos conversar aqui, eu vou te explicar umas técnicas e tal. Junto com essas técnicas, eu vou te prescrever aqui um floral de bar, uma homeopatia, certo? Um chazinho lá de passiflora, que é o maracujá. Então, quer dizer, a gente tenta tudo, tá? Antes de entrar na medicalização da pessoa. Interessante. Entendeu? Bom,